E nós damos sequência à nossa série de mensagens, uma série temática que nós estamos fazendo, uma série intitulada como Ame a Sua Igreja, amando e servindo a igreja em meio aos desafios da vida comunitária. Sabemos que a vida em comunidade é uma vida de desafios, porque nem tudo é como gostaríamos, porque no final das contas a vida em comunidade não é para a nossa glória, é para a glória do nosso Deus, e nós nos ajustamos para servir ao Senhor juntos e para amar ao Senhor juntos. E hoje, irmãos, eu gostaria de começar pensando com vocês sobre como é comum encontrarmos pessoas que caminharam já de forma ativa em uma comunidade de fé, já caminharam de forma ativa em uma igreja e que hoje estão cada vez mais distantes da congregação, cada vez mais afastados da congregação, das reuniões de culto. Pessoas que desfrutavam sim da congregação, das reuniões de culto com alegria, só que acabaram se distanciando por diversos motivos e que hoje não participam mais dos cultos ou participam esporadicamente dos cultos, mas não desfrutam dos meios de graça que Deus derrama especificamente no culto sobre o seu povo. E uma das semelhanças entre estas pessoas, que eu tenho certeza que cada um de nós aqui conhece, é que a maioria delas nem percebeu que estava se afastando da congregação. Eles nem perceberam que estavam adoecendo espiritualmente. Porque tudo começou de forma legítima, perdendo um culto para trabalhar. E aí então, de forma legítima, eles perderam mais um culto para descansar. E aí então, de forma mais legítima ainda, eles perderam um culto para passar um dia com a família, ou para reencontrar amigos e alguns familiares. Até chegarem ao ponto em que o culto se tornou a última opção de suas agendas. Até chegarem ao ponto em que o culto já não fazia mais parte da sua semana e já não fazia mais falta na sua vida. E o problema, irmãos, começa aqui, porque depois o culto começou a ficar chato, porque se tornou sem vida quando eles frequentam ou frequentavam os cultos, porque eles passaram a não sentir mais a presença de Deus, já não desejavam mais ouvir a palavra de Deus junto da igreja. Estar com os irmãos assim reunidos, no começo, no final do culto, durante o culto, se tornou algo mecânico e superficial, e até mesmo os sacramentos, participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, se tornou um negócio ritualístico e um tanto quanto sem sentido. E por estarem nessa situação, nessa condição, à beira de um coma espiritual, essas pessoas então deixaram de congregar. Nós não vamos mais congregar, porque o problema está em congregar. É só lá que está ruim. É só no meio da congregação que está ruim. No almoço de fim de semana não está ruim. No passeio, no encontro, no descanso, não está ruim no trabalho. Mas na congregação está ruim. Então, se o problema é congregar, eu deixo de congregar. Porque como elas mesmas dizem, nós estamos longe da igreja, mas nunca longe de Deus. O que é uma incoerência gigantesca, uma impossibilidade imensa. E para estas pessoas, irmãos, congregar, se reunir para o culto, se tornou uma opção
até se tornar desnecessário. E é sobre isso que nós vamos pensar juntos hoje, nessa manhã, irmãos. Sobre congregar. Ame a sua igreja congregando. E para isso eu gostaria de ler com vocês o texto da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículos de 19 a 25. Hebreus capítulo 10, versículos de 19 a 25. Dizem assim os versículos que serão lidos: ouça com fé e atenção a palavra de Deus, que diz o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o tempo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque nesta manhã podemos nos achegar ao Senhor e colocar os nossos ouvidos e corações diante da Tua palavra, crendo que este momento aqui é o momento direto em que a Tua voz fala aos nossos corações. Por isso nós queremos nos submeter humildemente a este momento e queremos, Deus, que o Senhor nos ajude a termos atenção no que vamos ouvir, a aplicarmos a Tua palavra diretamente às nossas vidas e a recebermos do Teu amor, graça, cuidado, correção e direção por meio dela. Que o Senhor faça isso, Deus, faça isso no meio de nós, para a glória do Teu santo nome. Assim que eu oro junto dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é importante nos lembrarmos que a carta aos Hebreus ela foi escrita para uma segunda geração de cristãos. Então, a primeira geração é aquela geração da igreja primitiva, até os 33 anos de Jesus. E aí então agora esta carta é escrita aproximadamente no ano 65 depois de Cristo, provavelmente uns 30 anos depois que Jesus já havia sido crucificado e já havia sido ressurreto e já havia sido assunto aos céus. E nesse período aqui, irmãos, devido à força do judaísmo, a igreja, o cristianismo, estava sendo perseguida, oprimida, exatamente por serem discípulos de Cristo, por serem seguidores de Jesus. E como resultado da perseguição, os cristãos então começaram a oscilar na fé e a questionarem se de fato valeria a pena seguir a Jesus, se manterem firmes na fé, naquilo que professavam, ou se eles poderiam viver um pouco do judaísmo que estava oprimindo eles, e se este caminho também não os levaria a Deus de alguma forma. É neste contexto aqui que o autor aos Hebreus escreve esta carta como uma defesa à supremacia de Cristo. A carta aos Hebreus exalta a supremacia de Cristo sobre todos os rituais judaicos, sobre todas as sombras do judaísmo que apontavam para a redenção, para a salvação, para perdão de pecados. O autor aos Hebreus vai deixar claro: Jesus é maior do que tudo isso. Jesus é supremo, é superior a todas essas coisas. Ele lembra aos irmãos hebreus que Jesus é maior do que os anjos.
Nós não precisamos adorar anjos, nós adoramos a Jesus. Ele lembra que Jesus é superior a Moisés, que foi um mediador do povo, mas Jesus era o maior mediador. Ele lembra ao povo que Jesus é maior do que os sacerdotes, Arão e todos os descendentes de Arão, porque Jesus é o sumo e supremo sacerdote para sempre. E agora, irmãos, no capítulo 10, o autor especifica a importância de estar na presença de Deus. E por que devemos estar na presença de Deus? Porque o sacrifício já foi feito definitivamente para perdão dos nossos pecados, que antigamente era feito anualmente, agora Jesus faz um sacrifício definitivo. Então ele fala da importância de nos reunirmos na presença de Deus, para adoração a Deus, e ele encoraja o povo a congregar, a estarem juntos para adorar a Deus, a se reunirem para adoração a Deus e encorajarem uns aos outros. E olhando então para este capítulo 10, para esta parte do capítulo 10, que nós vamos observar algumas lições que são válidas para nós ainda hoje, no que diz respeito a congregar, no que diz respeito a cultuar, ao ajuntamento do povo de Deus para adorar e cultuar ao Deus de toda a terra. E para isso, para facilitar o nosso pensamento e raciocínio, eu quero responder a 3 perguntas. Primeiro eu quero responder o que é congregar. Depois eu quero responder como devemos congregar. E por fim, eu quero responder até quando devemos congregar. Então, em primeiro lugar, irmãos, o que é congregar? Congregar é um ajuntamento de pessoas que se reúnem para adoração a Deus como resultado da compreensão do Evangelho. É um povo que se une para cultuar o Senhor semana após semana, porque entendeu a mensagem do Evangelho e creu nesta mensagem. Então, irmãos, depois de mostrar a superioridade de Cristo sobre todos os rituais judaicos, o autor da carta aos Hebreus nos chama a tomar posse daquilo que nos foi comprado por alto preço, a salvação. Normalmente nós queremos tomar posse de algumas coisas. Toma posse da tua vitória, toma posse daquela chave, toma posse daquela bênção. Meus irmãos, a Bíblia, Deus nos chama a tomarmos posse da salvação que Deus nos deu por meio de Jesus Cristo. E é isso que o autor está fazendo, nos chamando a tomar posse dessa salvação, a recebê-la e a tê-la como nossa, porque ela foi paga, comprada e agora foi dada a nós pela graça. Então ele chama os crentes a terem certeza e confiança da salvação que Deus deu a cada um de nós por meio de Jesus. É o que o verso 19 e 20 dizem. Portanto, irmãos, e essa palavra portanto, ela é uma transição. Até metade do capítulo 10, o autor estava fundamentando as verdades de Deus doutrinárias e mostrando por que Jesus é superior a tudo. Agora, portanto, ele está fazendo uma transição. Vocês entenderam por que Jesus é superior a tudo e a todos? Portanto, vocês vão viver dessa forma agora. Então agora começam as aplicações práticas. Ele fundamentou todas as teologias e agora ele aplica na vida daquela igreja e aplica na nossa vida. Agora, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Ele está nos chamando
a entrar com confiança no lugar santíssimo. Mas que lugar é esse? O lugar santíssimo do templo, irmãos, ele era a parte que era acessada uma vez ao ano pelo sumo sacerdote no Antigo Testamento. Então tinha o lugar santo, aonde todos tinham acesso, e o lugar santíssimo, que era depois de um véu, de uma cortina, onde a arca ficava, e ali o sacerdote ia até aquele local uma vez ao ano, aspergia sangue sobre a arca, para que os pecados do povo fossem perdoados, e aí no outro ano era feito de novo, e no outro ano feito de novo. Somente o sumo sacerdote tinha acesso ao lugar santíssimo. Então, agora, Jesus derramou o seu sangue de uma vez por todas para perdão dos nossos pecados. O sangue de Jesus foi aspergido em favor dos nossos pecados, e não para uma vez por ano, mas para sempre, para sempre. E por isso nós podemos nos achegar à presença de Deus, que é o que a arca da aliança representava. Nós podemos nos achegar à presença de Deus sem reserva nenhuma. Podemos nos achegar livremente, uma vez que o sangue de Jesus foi derramado. É o que Mateus vai escrever no capítulo 27, versículo 51. Naquele momento, quando Jesus se entregou e deu o último suspiro, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. O véu se abriu, o véu foi retirado, foi removido daquele lugar, e agora nós temos acesso à presença de Deus, ao Santo dos Santos. Então, por causa do sangue de Jesus e por causa do seu corpo moído em nosso lugar, pelos nossos pecados, nós podemos acessar o Santo dos Santos. Então nós não precisamos duvidar, e nós não precisamos hesitar, ficar receosos de ir à presença de Deus. Porque o versículo 21 do capítulo 10 de Hebreus diz: porque nós temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O sacerdote era representante do povo, era aquele que dava o aval para que o povo tivesse as bênçãos, o perdão, e pudesse seguir como povo. Só que agora nós não temos um sacerdote, nós temos um grande sacerdote, que nos representa diante de Deus. Jesus é o nosso grande sacerdote, e é por meio dele que nós temos acesso garantido à presença de Deus. Livremente nós podemos ir a Deus. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos nos reunir e congregar no lugar santíssimo e estarmos juntos na presença de Deus. É por isso que nós devemos nos reunir no culto público, como igreja, como família de Deus, todos os domingos. Porque congregar é fruto da compreensão disso que eu disse. Nós éramos restritos à presença de Deus, mas agora, pelo sangue de Jesus, nós temos acesso livre à presença de Deus. Nós podemos nos reunir na presença de Deus. Antes, somente o sumo sacerdote podia ir ao lugar santíssimo. Hoje nós podemos ir juntos. Hoje nós podemos ir em comunidade. Hoje nós podemos ir em comunhão. Isso significa, irmãos, que nós nos reunimos e nos ajuntamos porque temos um sacerdote que nos representa para sempre diante de Deus. Jesus nos representa para sempre diante de Deus, e nos deu, está nos dando e nos dará acesso livre a Deus para sempre, irmãos, para sempre. E não só isso, irmãos, Ele também nos convoca a nos reunirmos no lugar santíssimo com confiança, porque fomos comprados pelo sangue de Cristo. Nós nos achegamos aqui com confiança, nós nos reunimos para adoração com confiança, porque de fato fomos comprados.
Então, meu irmão e minha irmã, quando vocês se sentirem indignos de participar desse ajuntamento santo aqui, que é o culto, lembrem-se que as portas do culto, as portas da adoração, as portas do céu, as portas da eternidade, foram escancaradas para mim e para vocês por causa do sacrifício de Jesus. Nós não precisamos ficar com reservas, com receios, com medo de estar no culto, de ir ao culto, porque nós não merecemos, nós não somos dignos. De fato, irmãos, nós não somos, mas as portas foram abertas a nós, não por causa de nós, mas por causa de Jesus, por causa do seu sacrifício, por causa do seu amor. Vocês têm ideia, irmãos, que nós somos amados e muito amados por Deus, ao ponto de recebermos um acesso ao culto, um acesso ao lugar santíssimo, um acesso ao Santo dos Santos, ao céu. Pensem que as portas do céu estão abertas para nós, as portas do santuário eterno estão abertas para nós, por causa de Jesus. Então agora, nós somos convocados a participar do culto regularmente, nós somos chamados a participar do culto. Olha essa palavrinha aqui, irmãos, regularmente. Nós somos chamados a participar do culto regularmente. Por quê? Porque no culto nós experimentamos respingos do céu, irmãos. E é aqui na terra, enquanto nós cultuamos, que nós adoramos ao Senhor, que nós desfrutamos da presença viva e real do nosso Deus. É aqui que nós nos lembramos que Deus está no nosso meio. É aqui que nós nos lembramos que Deus é por nós. É aqui que nós nos lembramos que Deus nos fez, nos chamou, nos regenerou, para que fôssemos um povo que caminhássemos em nome dEle. E é Ele que nos fortalece aqui na congregação, na reunião dos santos, no culto público, irmãos. Assim, meus irmãos, conseguimos ter um pouco da dimensão por que o culto é importante. Porque às vezes você ouve nós, pastores, falando: irmãos, participem dos cultos, venham cultuar a Deus com alegria. Talvez vocês podem pensar, eles estão querendo nos encorajar com algumas palavras bonitas, para a gente poder estar presente lá. E não, irmãos, não é isso. O culto é importante para nós porque ele é importante para Deus. Nós encorajamos vocês a participarem regularmente dos cultos porque Deus encoraja o seu povo a participar regularmente dos cultos. Nós fomos comprados por preço de sangue, irmãos. E nós fomos comprados para nos reunirmos regularmente em adoração a Deus e desfrutarmos de sua presença para sempre. Então, o que é congregar? Isso é congregar. Nos reunirmos em adoração a Deus regularmente. E nos reunirmos em adoração a Deus para sempre. Mas eu gostaria de responder com vocês a segunda pergunta. Já que a gente viu o que é congregar, como devemos congregar? E o segundo ponto nos mostra que nós devemos congregar com compromisso diante de Deus e desfrutando do encorajamento entre irmãos. Uma vez que nós entendemos a profundidade do que é congregar, irmãos, o texto agora nos mostra como nós devemos fazer isso. Versículo 22. Assim, já que vocês entenderam isso, assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. E aqui, irmãos, o foco desse versículo está nessa parte em que nós devemos nos aproximar de Deus
com os corações sinceros. Aqui está a chave do que gira em torno, o centro do que gira em torno. Porque se aproximar de Deus com o coração sincero quer dizer se aproximar com fé genuína e compromisso diante de Deus. Essa sinceridade de coração significa compromisso diante de Deus, compromisso com o Deus a quem nós estamos nos aproximando, de quem nós estamos nos aproximando. Então nós estamos sendo chamados, irmãos, a vir ao culto com o coração sincero, ou seja, com o coração comprometido com Deus, com fé genuína, verdadeira, com compromisso sincero. E isso quer dizer, meus irmãos, que congregar é coisa séria. Deus nos chama para algo sério, é santo e sério. Congregar é muito bom, mas não é brincadeira. Congregar é algo muito sério. Nós não podemos tratar este aspecto da nossa vida cristã, que é o congregar, o ajuntamento para o culto, como se fosse opcional, irrelevante e como se não tivesse importância. Porque Deus trata o ajuntamento do seu povo como algo muito sério. Deus trata o culto como algo muito sério. Se nós olhamos para o Antigo Testamento e vamos observar alguns dos profetas, o povo foi punido porque o povo profanou o culto. O povo sofreu porque profanou o culto. O povo foi exilado porque profanou o culto. O povo foi martirizado por outros povos porque profanou o culto. Então o culto para Deus é algo muito sério e por isso nós não podemos levá-lo como se não fosse. Nós temos que perceber esse momento como um momento santo, de alegre ajuntamento, porém, um momento sério, de reverência. Um momento que espera de nós reverência. É por isso que o autor continua dizendo no versículo 23: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, reconhecemos que devemos cultuar porque fomos comprados, temos acesso livre ao lugar santíssimo de congregação. Entendemos que precisamos ir com o coração sincero, comprometidos diante de Deus no culto. Por quê? Porque nós precisamos nos manter firmes, congregando, alicerçados na mesma esperança, firmes na esperança que nós professamos, porque aquele que prometeu é fiel. Significa que nós devemos seguir congregando e professando nossa fé com firmeza, porque Deus cumpriu e cumprirá todas as suas promessas em favor do seu povo. Nós precisamos crer e seguir em frente, congregando, nos reunindo, nos ajuntando no santo ajuntamento de Deus. Só que além do compromisso sincero, do coração sincero, de um compromisso diante de Deus, nós também devemos congregar desfrutando do encorajamento entre irmãos. É o que o versículo 24 nos ensina. E consideremos, guarde essa palavrinha aí, uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então, irmãos, nós estamos sendo chamados a considerar uns aos outros. E considerar é dar atenção aos nossos irmãos, é perceber os nossos irmãos à nossa volta, é intencionalmente olhar para os nossos irmãos, percebê-los com atenção. Para quê? Para nos incentivarmos uns aos outros. E essa palavrinha aqui também é importante, porque incentivar aqui significa estimular, provocar um ao outro no bom sentido da palavra,
ao amor e às boas obras. Provocarmos uns aos outros a nos dedicarmos ao amor, a nos dedicarmos ao cuidado uns dos outros, a nos dedicarmos ao fortalecimento, ao encorajamento e à edificação uns dos outros. E esta é a parte horizontal do culto, do culto, onde nós aplicamos aquilo que temos feito e vivido de forma vertical, enquanto que a compreensão do que é o culto e o nosso compromisso de cultuar a Deus é vertical, é com Deus, é direto com Deus. O culto tem seus benefícios horizontais. Nós precisamos considerar uns aos outros, incentivar uns aos outros, cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, para que sejamos edificados na adoração, no cuidado e no serviço. Então, meu irmão e minha irmã, de forma prática, isso quer dizer que nós precisamos dos nossos irmãos no culto. Nós não só precisamos dos nossos irmãos quando nós precisamos ligar para alguém para nos ajudar a fazer alguma coisa. Nós não só precisamos do nosso irmão quando eu estou num momento difícil e falo, bom, eu sei que eu tenho com quem contar. Não, nós precisamos dos nossos irmãos no culto, porque é no culto que nós nos incentivamos ao amor e às boas obras. É no culto que nós olhamos com atenção para os nossos irmãos. É no culto que nós consideramos os nossos irmãos. No culto nós precisamos uns dos outros. Como, Lucão? Bom, quando nós cantamos, por exemplo, quando nós levantamos as nossas vozes, quando nós começamos a adorar a Deus por meio dos cânticos, por meio das músicas, quando nós oramos em um só propósito, quando nós vamos a Deus juntos por algumas causas específicas, ou quando nos fortalecemos com a presença uns dos outros, domingo após domingo. Sabe quando você vem à igreja e aí aquele irmão, aquela irmã não vem, aí você vai embora, cara, você está com um sentimento estranho, você fala, nossa, o culto foi tão maravilhoso, e eu estou com um sentimento estranho, parece que está meio doído aqui por dentro. É por isso, irmãos, é porque nós precisamos uns dos outros, no culto. Deus nos chama a considerarmos uns aos outros no culto, na congregação. E quando nós não damos atenção e valor ao culto, nós deixamos uma lacuna para trás, na vida da congregação, na vida do ajuntamento do povo de Deus. É assim. É no culto que nós estamos juntos. A nossa alma precisa disso, precisa dessa reunião para ser fortalecida. A nossa vida espiritual depende, em parte, destes momentos congregacionais de culto, para ser nutrida e fortalecida. Por isso que nós vemos muitos irmãos fracos e doentes, e como o apóstolo Paulo diz, outros já morreram, porque não são nutridos no culto, não são alimentados no culto, não são considerados e fortalecidos no culto, e vão morrer, meus irmãos, vão morrer. Uma parte do corpo sem circulação de sangue vai morrer. É isso que acontece. Por isso que nós precisamos valorizar o culto. É por isso que um crente que frequentemente deixa de estar no culto é um crente espiritualmente doente, e ele sempre vai querer encontrar um problema na igreja, na congregação, no pastor, no diácono, na cadeira, no vento, na altura do som, para não estar. É por isso que um crente que está
deixando de congregar, está minguando a sua fé e, consequentemente, meus irmãos, minguando a fé dos seus irmãos que congregam com ele, porque precisamos uns dos outros. E eu quero fazer uma pergunta para você, meu irmão e minha irmã: você tem consciência disso? Você tem consciência disso, meu irmão? Você tem consciência disso, minha irmã? Que a sua presença regular no culto pode beneficiar ou prejudicar a sua vida espiritual e a vida espiritual dos seus irmãos? Você tem consciência da seriedade disso? Você consegue perceber que a sua voz, enquanto nós cantamos aqui, ela é importante. O seu irmão precisa ouvir sua voz, e você precisa ouvir a voz do seu irmão, porque nós precisamos levantar as nossas vozes juntos. Por isso que nós falamos em uma só voz, porque todas as vozes se formam uma para entregar ao Senhor. Você tem noção que quando falta a sua voz, falta alguma coisa? Se você não tinha consciência disso, e se agora você parou para perceber isso, não deixe de fazer mais a sua parte no culto. Então, primeiro, esteja presente regularmente. Não deixe de estar no culto, meu irmão e minha irmã. Ah, mas às vezes acontece alguma coisa. Acontece para tudo. Você deixa de trabalhar quando acontece alguma coisa? Não, você levanta e vai. Ah, mas é porque eu atrasei. E quando você atrasa para o trabalho? Você liga lá e fala: ó, atrasei, meia hora, eu acho que eu vou só amanhã. Você levanta e vai. Não deixe de fazer a sua parte. Esteja presente regularmente no culto. O culto é importante para Deus e é importante para a sua alma e para a minha alma. Faça a sua parte quando estiver no culto, cantando. Levante a sua voz. Nós não estamos aqui num The Voice da igreja. Nós estamos aqui num santo ajuntamento do povo de Deus. E nós precisamos levantar as nossas vozes e cantar com amor, com alegria, como se fosse o último cântico que cantaremos juntos aqui na terra. Porque quando cantamos, Deus não ouve a nossa voz, né? Deus ouve a adoração do nosso coração. Ele conhece. Ele espera que o adoremos não é gritando, mas em espírito e em verdade. Mas quando cantamos, nós estamos mostrando se de fato estamos adorando em espírito e em verdade. Então, não deixe de fazer a sua parte no culto. Cante de forma vibrante com a igreja. Sirva os teus irmãos com amor e alegria. Nós viemos ao culto para entregar a Deus e aos nossos irmãos. Nós não viemos aqui para receber no fast food gospel. Nós viemos entregar. Então sirva seu irmão, sirva com um abraço, sirva com um sorriso, sirva com o ouvido pronto a ouvi-lo, sirva com o ombro dado a ele, sirva com o carinho, com o cuidado, com a risada, com a brincadeira. Dê o seu tempo um pouquinho a ele. Sirva com alegria. A saúde da nossa alma depende da congregação, depende do culto e da vida comunitária. Então, congregue de forma comprometida com Deus e desfrute do encorajamento entre irmãos. Assim é como nós devemos congregar. E aí então, nós respondemos a terceira pergunta: até quando nós devemos fazer isso? Até quando devemos congregar? Essa é a exortação do texto que se torna central para nós hoje. Versículo 25. Não deixemos de nos reunir, e nas traduções um pouco mais formais ou mais antigas, não deixemos de congregar, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E meus irmãos, olha,
A palavra congregar das traduções um pouco mais antigas ou um pouco mais formais, e a palavra que não deixemo-nos de nos reunir, ela é originalmente uma palavra usada num contexto de guerra, num contexto militar. É a expressão desertar. É como se o autor dissesse assim: não deserte-se como igreja, da igreja, como tem sido o costume de alguns. E esta palavra desertar, no contexto de guerra, e é no contexto bíblico usado pelo autor, significa abandonar o posto, deixando os outros em sofrimento. Significa abandonar os seus companheiros em grande dificuldade. Significa deixar o seu povo desamparado. Significa deixar os seus desfalecerem, perderem a vida. Era isso que estava acontecendo com os cristãos do primeiro século, quando eles estavam desertando da congregação, porque o povo de Deus estava passando por perseguição e sofrimento, e aqueles que estavam oscilando na fé, querendo viver suas próprias vidas, estavam desertando da comunidade de fé, desertando da igreja, deixando seus irmãos em grande sofrimento, deixando seus irmãos desamparados, deixando seus irmãos abandonados, deixando seus irmãos desfalecerem sozinhos, por seu egoísmo, por desertar. Essa é a exortação que nós recebemos desse texto nessa manhã, meus irmãos. Não abandonem o posto, não desertem, não deixem seus irmãos em sofrimento, não deixem seus irmãos em dificuldade, não deixe sua comunidade, a sua igreja desamparada, não deixe a sua igreja desfalecendo. Mas Cristo é o Senhor da igreja. Sim, Ele é o Senhor da igreja, e Ele dá vida para a igreja por meio do seu povo também. A vida da igreja está nisso aqui, ó, na congregação, no ajuntamento. Então, não deserte, pertença, como nós falamos aqui, acolha, como foi falado, e congregue. Ainda que alguns estejam deixando a congregação, irmãos, você que está aqui nesta manhã, você que me ouve nesta manhã, não deixe de se reunir como igreja, não deixe de congregar todos os domingos, regularmente, não abandone o seu posto, não deserte do povo de Deus. Congregue, meu irmão e minha irmã, para ouvir a voz de Deus por meio da pregação, e ouça a voz de Deus com humildade, com submissão. Talvez a gente pode pensar, mas os pregadores da nossa igreja ficam lá pregando, apontando os nossos pecados. Meus irmãos, esses são os nossos pecados, os pecados de todos nós. Só que a voz de Deus precisa ser gritada, e nós a proclamamos. Então, venhamos juntos com humildade para ouvir a palavra de Deus. Congregue para ouvir a palavra de Deus com atenção. Ouça com atenção, anote, marque sua Bíblia, se interesse pelo que está sendo dito, assuma o compromisso, o coração sincero que você deve ir a Deus, ao culto, assuma o compromisso. Ouça de forma pessoal. Essa palavra não é para aquele que não veio. Que pena que fulano não está aqui, ele precisava tanto ouvir isso. Meu irmão, ouça de forma pessoal. Essa palavra é para nós. Deus está nos exortando, Deus está nos chamando ao compromisso, à responsabilidade com o culto. Ouça pessoalmente e ouça de forma comunitária. Perceba como a palavra de Deus se aplica à nossa vida como igreja, como um todo,
como nós podemos usar o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado, o que Deus está dizendo a nós nesta manhã e em todas as manhãs, como nós podemos usar isso para fortalecer a nossa comunidade. Deus está nos dando o que precisamos. Ouça a palavra com gratidão. Que alegria, meus irmãos, é ouvir uma correção, direção, consolo, amor de Deus todos os domingos. Eu sei que às vezes o nosso ego gostaria de ouvir algumas outras coisas, algumas falsas profecias, algumas falsas promessas, algumas falsas bênçãos, mas a Bíblia diz que é amor de Deus quando Ele nos dirige, nos conduz, nos exorta e nos corrige por meio de Sua palavra. Então nós recebemos do amor de Deus, então ouça com gratidão e ouça a voz de Deus pronto para ser moldado por Ele e a obedecê-la. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós nos assentamos aqui, ouvimos a palavra de Deus, viramos as costas e fazemos tudo o contrário do que ouvimos. Coloque o seu coração aqui pronto a obedecê-lo, pronto a ser moldado. Deus, me transforma por meio de sua palavra, por meio de seu espírito, muda o meu coração, muda o meu caráter, muda as minhas ações. Nós precisamos disso, irmãos. E só Deus pode fazer isso por nós, e somente por meio de sua palavra. O anjo não vai cair do céu, no teu colo, ou sentado do teu lado na cadeira vazia, cutucar você e falar, ó, pratica aí, ó. Deus já está falando, a palavra dele está aberta, sendo pregada, Deus está falando, ele não precisa de um anjo, está aqui. Esteja pronto a obedecê-lo. Não deixe de congregar, irmãos. Se reúna como igreja, porque cada culto é individual e nenhum culto é igual ao outro. Quando nós vamos ao culto, nós sabemos sim um pouco do que vai acontecer, mas nós não sabemos tudo que Deus pode fazer no culto. Nós não sabemos, meu irmão. Se você vem para o culto pensando, nossa, vai ser a mesma coisa, você não entendeu nada. Você não conseguiu entender. Porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. E ela é viva e eficaz. E quando ela vem ao nosso coração, ela vem como uma espada de dois gumes. E ela corta entre o espírito e a alma, entre os ossos, as juntas e as medulas. E ela nos dá discernimento, porque ela discerne as intenções do nosso coração. Ela faz a gente enxergar o que de fato é e o que de fato não é. E Deus muda vidas e corações por meio de sua palavra. Por isso, irmãos, não deixem de congregar. E aí, até quando nós devemos congregar, então? Não deixemos-nos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. É até aqui que nós devemos congregar. Nós estamos vendo que se aproxima, mas é até chegar o dia. Mas que dia é esse, Lucão? Esse dia é o dia do Senhor. É aquele grande dia, meus irmãos. É o dia em que o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar o seu povo eleito. É o dia descrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e ele não vai vir oculto, todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, aqueles que o rejeitaram, aqueles que o negaram, aqueles que não quiseram seguir o seu ensinamento. E todos os povos da terra lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. São as palavras do apóstolo João no Apocalipse. Todo olho verá. É o dia em que a trombeta soa. É o dia em que o céu se enrola como um pergaminho. É um dia em que as nuvens começam a se movimentar e ele virá. Ele ajuntará o seu povo, a sua congregação. Ele
congregará, reunirá o seu povo para um santo e eterno ajuntamento. Então nós devemos nos reunir, irmãos, neste santo ajuntamento de culto, em congregação, até que Cristo venha. Nós devemos fazer isso até que Cristo venha. Não abandone a congregação. Faça isso até que Cristo venha. Eu quero encerrar com alguns conselhos práticos aqui para nós. Primeiro, meu irmão, minha irmã, reconheça que você precisa da sua igreja e que esta é uma ordem para nós. Cultuar é uma ordem para nós. Nós precisamos da igreja e o culto é uma ordem para todo cristão. Segundo, meus irmãos, santifiquem as noites de sábado. Se preparem nas noites de sábado. Nosso culto é domingo pela manhã. Na tradição cristã, domingo é o dia do Senhor, é o dia em que nós celebramos a ressurreição. Todo domingo é Páscoa para nós. Todos os domingos nós celebramos a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou no domingo pela manhã. Por isso nos reunimos no domingo. Por isso que o domingo é o dia do Senhor. Então se prepare no sábado. Ao invés de chegar em casa 2, 3 horas da manhã, ao invés de fazer aquela loucura, se prepare, descanse. No domingo pela manhã tem o santo ajuntamento do Senhor. Nós precisamos estar bem. Prepare o seu sábado. Não deixe que os pequenos imprevistos e dificuldades te impeçam de estar no culto semanalmente. Como eu disse, irmãos, temos problemas, temos dificuldades. Algumas vezes não estaremos mesmo, e está tudo certo. Mas isso não pode ser recorrente, porque qualquer probleminha nós deixamos de estar no culto, mas qualquer probleminha não nos tira de nenhum outro lugar. Então, não deixe. Está com problema. Vou levantar e vou com problema. Deu ruim um negocinho aqui. Deu ruim? Deu ruim, vamos levantar e vamos embora. Você acha que a casa do pastor é a comercial de margarina no domingo de manhã? Não é não, meu filho. Tem 2 crianças que normalmente no domingo acordam chorando, correndo, gritando, virando por cima do pescoço. E nós vamos nos arrumando, e cata um daqui, põe a camisa ali, sai correndo, o outro vem, você pega, põe um pé do tênis, e o outro vem, aquele rolo, meu filho. Mas nós viemos. Não é porque eu sou pastor, não. É porque nós queremos estar no santo ajuntamento de Deus. Porque quando eu estou de férias, estou pastoreando, é a mesma coisa. Nós não perdemos um domingo de culto em lugar nenhum. Nós caçamos igreja em todos os lugares. Porque nós queremos estar no santo ajuntamento de Deus. Então, não coloque empecilhos e não dê desculpas para não estar no culto. Esteja no culto. Chegue no horário, meu irmão e minha irmã. O nosso comprometimento com o horário fala muito do nosso compromisso com Deus, compromisso com o nosso irmão, compromisso com a igreja, com o culto. Então, chegue no horário. Chegue no horário, porque chegando no horário você vai estar bem e pronto para entregar tudo que você pode entregar a Deus no culto e também para receber tudo que Deus pode entregar a você no culto. Então, chegue no horário e aplique as partes do culto no decorrer de sua semana, para que você possa enraizar o que você aprendeu no domingo. Lembre-se do que você aprendeu. No teu dia a dia, se lembre, fala, nossa, é exatamente aquele texto. Nossa, aquela fala. Nossa, que interessante aquele pensamento, aquele raciocínio. Cabe aqui. Compartilhe com outras pessoas o que você aprendeu no domingo. Você vai ser muito abençoado, muito edificado. E sem dúvida nenhuma, vai abençoar muito a igreja e edificar muito os seus irmãos. Porque hoje, meus irmãos, nós vislumbramos um pouco do que nós viveremos para sempre. Desfrutamos do culto, desfrutamos da adoração, desfrutamos do cuidado e desfrutamos do amor em família, semanalmente. E ainda simbolizamos a grande refeição familiar, a ceia. Nos assentamos à mesa para comer com os nossos irmãos, nos lembrando do nosso Senhor. Hoje nós só vislumbramos,
Mas chegará o dia em que teremos tudo isso em plenitude, em que nós daremos ao Rei Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e nós ouviremos as palavras, não é da boca do Lucão não, as palavras de sua própria boca, e nós não veremos o rosto do Lucão não, nós o veremos face a face, e nós não assentaremos à mesa só com o Lucão, nós nos assentaremos à mesa com o nosso Salvador, com o nosso Redentor. E enquanto esse dia não chega, irmãos, o que é que nós fazemos? Amamos a nossa igreja congregando nela. Ame a sua igreja congregando. Amém? Vamos orar?